Que o Senhor Jesus nos acompanhe, nos abençoe durante o meditar da sua santa palavra, para o fortalecimento da nossa fé e também para que possamos convidar muitas pessoas para o grande propósito. Amém. Eu acredito que todos nós gostamos de participar de festas, certo? Tem alguém que não gosta de festa? É raro, né? Todos nós gostamos. E tem festa para todo quanto é tipo de comemoração. Tem festa de aniversário, tem festa de formatura, tem festa de fim de ano, festa de casamento, festa da igreja pelos seus 56 anos, enfim, um monte de tipo de festa. E o ser humano sempre vai ter motivos para festejar e para se alegrar. É verdade que nem sempre as festas são sadias, né? A gente sabe que algumas festas podem conter tudo quanto é tipo de imoralidade, mas não vai ser por causa dessas festas que nós vamos deixar de fazer as festas sadias, certo? Tudo bem. Hoje eu gostaria de preparar uma festa com vocês e eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? O que é importante para se fazer uma festa? Organização, né? Sim, mas eu acredito que antes de tudo a gente tem que saber que tipo de festa vai ser, né? Isso faz parte da organização. Isso nos ajuda a se programar. Se for uma festa de aniversário, por exemplo, o que não pode faltar numa festa de aniversário? Bolo, comida, a vela, os parabéns, né? Convidados também são importantes, claro, né? E se for uma festa de fim de ano, o que não pode faltar? O peru. Tem gente que gosta de champanhe também, né? Para estourar na meia-noite. E se for uma festa de casamento, o que não pode faltar? Os noivos, é importante, né? O que mais? O bolo, bem casado. Oi? O altar também, né? Verdade? Agora, a pergunta que não pode faltar: vai ser uma festa para quantos convidados? Né? Sem saber o número de pessoas estimadas, né, quantos serão os convidados, vai ficar muito mais difícil de se programar. Afinal, a gente vai ter que ir meio que no chute assim, né? Se, por exemplo, for uma festa de aniversário, quantos são os convidados para essa festa de aniversário? Qual vai ser o tamanho do bolo? Se for uma festa de fim de ano, quantas pessoas vão se reunir? Se for uma festa de casamento, quantos serão os convidados para essa festa, né? Para ser recepcionado depois? Então, imaginem assim, né? Que vocês prepararam uma festa e convidaram 100 pessoas para essa festa, mas não apareceu nenhum convidado. Como é que vocês se sentiriam? Decepcionados, né? Normalmente quando a gente convida é porque a gente gosta da pessoa. E se a pessoa não aceita o convite, a decepção vem, certo? Não apareceu ninguém. E agora, o que a gente faz com as coisas que já foram preparadas? A festa vai ser cancelada, as coisas vão para o lixo, a comida vai para o lixo. Cancela? Distribui? Tem várias oportunidades, né? Ou várias coisas que dá para fazer, mesmo que os convidados não participem, né? No Evangelho de hoje, Jesus conta mais uma parábola para falar a respeito do reino de Deus,
Só que dessa vez ele fala de um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. E ele então enviou os seus servos para chamar os convidados para a festa. Os convidados foram? Não. Eles não quiseram ir. Mas o rei enviou ainda outros servos para dizer aos convidados que a festa já estava pronta. O banquete já estava preparado. O que eles fizeram? Os convidados nem se importaram. Cada um foi para o seu próprio canto. Um foi para o campo, o outro foi para os seus negócios. E ainda não bastasse o desprezo ao convite, ainda tiveram alguns convidados que maltrataram os servos do rei e os mataram. Sabendo disso, o rei ficou como? Furioso. E mandou fazer o quê? Exterminar todos os assassinos. E incendiou a cidade deles. Depois disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E os servos foram reunindo todos os que eles encontraram, tanto os maus quanto os bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Porém, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, ele notou ali um homem que não trazia veste nupcial, não estava vestido adequadamente para o casamento. Por isso ele perguntou àquele homem como é que ele tinha entrado sem a veste. E o homem emudeceu. Não sabia o que respondeu ou não quis responder. Por isso, o rei ordenou aos seus serventes o quê? Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por meio dessa parábola, Jesus nos ensina 3 coisas importantes. A primeira, nós precisamos levar em consideração os primeiros ouvintes da parábola. Ela foi interessada a quem? Quem foram os primeiros ouvintes? Os líderes do povo judeu, sacerdotes, fariseus, mestres da lei, a multidão que estava ali, porque havia uma grande peregrinação para a festa judaica, a principal festa judaica, que era a Páscoa, certo? O clima então era de festa. O clima era de festa, mas os adversários de Jesus buscavam uma oportunidade para matá-lo. Nesse sentido, Jesus aproveita a ocasião da festa para falar sobre o convite da Boa Nova, do Evangelho. O reino de Deus está próximo. E não está próximo só de palavra, mas está próximo em pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. O próprio Deus estava habitando entre eles para convidá-los para participar da festa, para participar do banquete. Aquele banquete que Davi escreve no Salmo 23, o mesmo banquete que Isaías escreve no
capítulo 25, que nós lemos hoje no culto. Por isso, nós podemos dizer que os primeiros convidados para a festa foram os líderes judeus. No entanto, eles aceitaram o convite? Não. Eles recusaram. Eles não ouviram a voz dos profetas que anunciavam a chegada do reino de Deus. E ainda mataram os profetas, os servos do rei. Alguns profetas como João Batista. João Batista anunciava a chegada do reino de Deus. E ele apontava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles não ouviram. Eles desprezaram o convite. Quem mais eles mataram? O próprio Filho de Deus, Jesus. Mas a gente sabe que Jesus não ficou morto, né? Ele ressuscitou segundo as Escrituras. E assim ele venceu todos os seus adversários. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Ele venceu a oposição do mundo. Ele venceu o inferno. Tudo isso para que nós nos tornássemos participantes do reino dos céus. A segunda coisa importante: o que o rei fez com os que assassinaram os seus servos? Exterminou todos eles e incendiou a cidade deles. Incendiar a cidade era uma forma de punição daqueles que traíam e se revoltavam contra o rei. Todos aqueles que traíam o rei ia lá, exterminava todo mundo da cidade e colocava fogo na cidade. Isso mostra o quê? A ira do rei. Aqui, porém, nós não estamos falando de um rei que destruiu uma cidade. Nós estamos falando da punição que os líderes judeus receberiam por se revoltarem contra Deus e matarem o seu filho. Filho que foi enviado para o mundo para convidá-los para o grande banquete do reino dos céus. E se nós olharmos para a história, nós veremos que Jerusalém, a cidade dos judeus, ela foi de fato incendiada no ano de 70 depois de Cristo. Isso mostra a ira de Deus contra todos aqueles que nesta vida recusam o convite para participar do grande banquete. Ou seja, eles recusam a salvação que Deus oferece pela sua graça revelada em Jesus Cristo. Esses são considerados indignos de participar da festa. Terceiro aspecto que nós podemos aprender é que o convite de Jesus foi só para os judeus. É isso? Não, né? Depois que o rei viu que os seus servos tinham sido maltratados e mortos, ele falou o quê? Não me convidem todos os que estiverem nas encruzilhadas dos caminhos. Ou seja, o convite para participar da festa foi feito a todos. Todos os que estiverem no caminho, todos os que forem encontrados no caminho, tanto os maus quanto os bons. Isso quer dizer que o Evangelho não faz acepção de pessoas. Não é só para um determinado grupo de pessoas e outro não. Esse não merece ouvir o Evangelho. Não é isso. Todos nós precisamos ser salvos.
salvos do pecado, da morte, do diabo, do inferno. Todos nós precisamos aceitar o convite de Deus para participar da festa da salvação. A questão é, todos nós precisamos aceitar, certo? Mas Deus vai aceitar todos? Nesse sentido, a parábola nos direciona para o que vai acontecer no juízo final. Todos nós seremos reunidos, maus e bons. A sala do banquete ficará cheia de convidados, mas na hora que o rei aparecer, vai ter gente que se sentará à mesa sem a veste nupcial, ou seja, sem a veste de casamento, roupas brancas, né? Vão estar com roupas sujas, roupas mal lavadas, e estes serão expulsos, serão atirados no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. O que quer dizer isso? Tem muita gente que acha que merece já estar no céu, que já tem o seu lugar lá na festa garantido, mas não se prepara como deveria. Eles acham que são bons o suficiente, que não têm pecados, e por isso eles vivem uma vida de qualquer jeito, uma vida sem arrependimento, sem fé. No entanto, a chamada para estar diante do rei pode acontecer a qualquer momento. Mas ai para aquele que não estiver preparado, o seu destino será a condenação eterna ao inferno. É nesse sentido que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. No entanto, como é que a gente faz para ter as vestes nupciais, as vestes de casamento, bem limpinhas, branquinhas, bem lavadas? Tudo começa pelo batismo, do lavar do Espírito Santo, que nos faz nascer do alto e entrar no reino de Deus, revestidos de Cristo Jesus. É assim que nós recebemos as vestes nupciais, que nada mais são do que a salvação. E a salvação é de graça, é por graça. E o que nós fazemos para manter essas vestes brancas e limpas? Nós apenas recebemos elas e deixamos elas se sujarem? Não. Como diz lá no Apocalipse, nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, quando nós em arrependimento e fé nos achegamos de Jesus e imploramos pelo seu perdão que foi conquistado no alto da cruz, e para nossa consolação, o banquete de Deus não é algo que está distante de nós. Não, é um banquete que está perto de nós. Afinal, a Santa Ceia é uma antecipação da grande festa do Reino dos Céus, que Jesus deixou aqui para nós, para a gente já se preparar para o grande banquete. É por causa disso que nós, pastores, nos preocupamos tanto em convidar pessoas para virem aos cultos, para batizar pessoas, para ensinar as pessoas sobre arrependimento, sobre fé, sobre a Santa Ceia, a fim de que vocês e todas as pessoas não sejam consideradas indignas de participar da grande festa do Cordeiro com a sua igreja.
Pelo contrário, o nosso papel é que vocês sejam considerados dignos de participar da grande festa no céu, da Santa Ceia, que é uma antecipação da grande festa. E isso se dá através do ensino, para que vocês confiem nas palavras de Jesus. Conta a história de um rabi do século I, rabi palestino, ensinou aos seus discípulos uma frase que dizia assim: se arrependa um dia antes da sua morte. Então os discípulos lhe perguntaram: tá, mas como é que a pessoa saberá que um dia vai morrer? Ele lhe respondeu: é importante a pessoa se arrepender hoje, porque ela poderia morrer amanhã. E assim, ela durante toda a sua vida vai se arrepender, dia após dia. Nesse sentido, é importante viver uma vida de arrependimento? Com certeza, né? Mas também é preciso crer que tem alguém disposto a lhe perdoar. Como escreve Isaías lá no capítulo 61: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Deus nos veste com roupas de salvação. Nesse sentido, uma outra imagem que vale a pena a gente lembrar sempre é aquilo que Lutero ensina: todos nós somos como mendigos diante do Rei. Nós não merecemos nada do Rei. Nós não podemos fazer nada para agradar o Rei. Apenas estender a nossa mão e pedir por um pedaço de pão ou por uma moeda. Mas esse Rei é tão misericordioso, é tão amoroso, que Ele não nos dá migalhas ou esmolas. Ele dá mais do que isso. Ele nos oferece um banquete. Ele nos dá vestes novas. Ele nos faz participantes do seu reino. Se no primeiro momento parecia impossível participar da festa por nós mesmos, agora se torna possível aceitar o convite de Deus, sabendo que é Ele quem faz tudo para estarmos com Ele à mesa. Dia de hoje, 15 de outubro de 2023, a Igreja Emanuel comemora os seus 56 anos de fundação. Desde 1967 e até antes de 1967, esta igreja vem convidando pessoas para participarem dos cultos, para serem batizadas, para serem ensinadas. E tudo isso pelas mãos e pela voz dos servos do Senhor, chamados e ordenados para serem pastores em Pernambuco. Por meio desta igreja e por meio de pastores dedicados que aqui passaram, Deus preparou pessoas para participarem dignamente do banquete eterno, de maneira antecipada na Santa Ceia. E pela graça de Deus, Ele continuará fazendo isso até a vinda do Senhor Jesus. Pois, como afirma o apóstolo Paulo aos Filipenses, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Por isso,
alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A festa está pronta. O banquete está preparado. Os adversários estão vencidos. Deus está convidando você para o eterno banquete. E Deus oferece a você a veste pura da salvação. Isso é motivo de alegria. E o dia para aceitar o convite e receber a veste da salvação